como os três tempos serviu de ponto de partida para a construção da escala de valores? O que é essa escala de valores e como é que ela dialoga com essa metodologia? Dentro de todo o trabalho da Fundação Reprocad, né, a gente tenta estimular valores e atitudes em todo o processo, né? Então a gente estabeleceu algumas escalas de valores para fazer um monitoramento de avaliação deles, e aí a gente pensou em questões de respeito, solidariedade, cooperação, honestidade, prudência, justiça, né, para que em todo esse processo possa ser avaliado. E tudo isso está muito intimamente ligado com a metodologia dos três tempos, porque eles, ao pensar nas regras, eles estão exercendo e exercitando todos esses valores. Exato. Então ele tem que ter prudência, ele tem que a prudência no jogo, né? De como ele chegar naquele objetivo, o que ele precisa para chegar naquele objetivo, que para ele chegar naquele objetivo ele tem que ter cooperação, ele tem que ter respeito, ele não pode ter a individualidade, porque ele é um grupo, ele tem que trabalhar em equipe, então ele tem que ter uma cooperação. Então está tudo interligado ali. E todos esses valores, eles são trabalhados numa atividade, né? Num esporte, e aí a gente depois é discutido com eles. Vocês acham que vocês tiveram respeito? Vocês acham que tiveram solidariedade? Trazem algumas questões nesse ponto. Naquela jogada, vocês tiveram respeito pela diversidade que tinha no jogo, que tinham meninos e meninas jogando junto, ou que tinha crianças de 7 e 14 anos jogando junto, que há uma diferença. Claro. Então, todo esse processo, eles têm um diálogo e eles refletem sobre todo esse processo. Muito bom, Rafael. Como é que você lidou com a escala de valores e como é que você buscou formas de mensurar isso de uma forma mais objetiva para a realização da avaliação? Na verdade foi um grande desafio, né? Assim, foram vários encontros que nós tivemos com a Ana, com o pessoal da Fundação, para tentar primeiro entender bem o que é essa escala de valores, o que realmente está querendo se extrair dali, e é uma coisa realmente muito rica que foi construída. E o esforço que existiu foi de tentar transportar essa escala de valores para medidas que já são reconhecidas internacionalmente, reconhecidas na literatura, que avalia esse tipo de habilidade, habilidades socioemocionais. Então esse foi o grande esforço. Desse transporte da escala de valores para esses instrumentos, foram gerados seis blocos de perguntas. Foram autoestima, impulsividade, garra, honestidade, locus de controle, que é basicamente o quanto que a pessoa coloca nela ou em coisas exógenas, coisas fora dela, ou o destino dela no mundo, quanto que interno ou externo esse locus. E no fundo, assim, é uma coisa bem simples, são perguntas, por exemplo, para autoestima foi criada a seguinte pergunta: de modo geral, estou satisfeito comigo mesmo. Então são coisas da intimidade do indivíduo. E ele, ali no momento de responder o questionário, vai refletir sobre si mesmo e vai responder. Em geral, esses blocos são de 5 a 6 perguntas, e a escala varia de 1 a 5. Então 1 discordo muito e 5 concordo muito. Então é um pouco essa ideia, de fato fazer com que o indivíduo pense sobre como ele se reconhece no mundo, como ele se vê, e responde o questionário. Então foi essa a ideia. E como você transforma essas respostas em um indicador? Você tem umas 6 perguntas, cada uma com a gradação de respostas. E aí, qual é a mágica para isso daí virar um número que você possa medir? É muito mais simples do que parece, na verdade. Porque, no fundo, o que a gente está fazendo é dando peso para essas respostas. Então, se o indivíduo diz que ele discorda muito, a gente dá peso 1 para essa resposta dele. Se ele concorda muito, a gente dá peso 5. Sim. E a gente vai só calculando qual a proporção de indivíduos responder 1, 5
em cada um dos grupos, tratamento e controle, e vê a diferença. A gente faz uma média disso tudo e vê a diferença. É uma média ponderada. É. No relatório tem em detalhe, assim, eu acho que vale a pena quem está assistindo dar uma olhada no relatório, ele está detalhado, assim, dá para ver com detalhe o que foi feito realmente, e eu acho que vale, assim, para o aprendizado também.